3.7 Ocupar e defender a aldeia Nossa Senhora dos Anjos. O contato com a documentação do Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Os Índios, 1990, além de ser uma fonte essencial de pesquisa, nos apresenta a visão de mundo dos governantes da época, carregada pela ideologia dominante que pode ser percebida nos registros oficiais produzidos. Um exemplo dessa visão de mundo pode ser encontrada na correspondência de José Marcelino de Figueiredo, coronel da cavalaria, comandante do Regimento de Dragões e governador do continente de Rio Grande de São Pedro, de dezembro de 1769, pela qual é possível fazer uma análise reveladora da forma de pensar do governante destas terras, ao, segundo suas palavras, constatar que se vê este continente com tanto prejuízo de moradores dele, infestado de ladrões fascinorosos, matadores, desertores e índios dispersos por todas as partes desta província, e ser preciso para a extinção de semelhantes agentes concorrerem todos os vassalos del Rei Nosso Senhor. Os Índios, 1990, página 9. Nessa mesma correspondência, ele ordena às guardas militares que é proibido a toda a pessoa de qualquer qualidade que seja o poder conservar em suas casas e fazendas nenhum dos sobreditos, nem índios ou índias, sem a precisa licença por escrito do comandante da fronteira do Rio Pardo pelos que pertencem à aldeia ali vizinha, e do capitão Antônio Pinto Carneiro pelos que pertencem à aldeia Nossa Senhora dos Anjos, remetendo e fazendo remeter os que não tiverem licenças ou as tiverem excedido, pena de que não o fazendo, assim serem infalivelmente remetidos presos ao Rio de Janeiro para serem castigados conforme as ordens de Sua Majestade, constando que nos distritos, casa ou fazendas de cada dos ditos moradores e oficiais se acha algum dos sobreditos ladrões fascinorosos, matadores, desertores, índios ou índias, e por ser conveniente ao sossego público e útil a esta província e muito conforme às ordens de Sua Majestade, recomendo e mando aos comandantes das fronteiras e mais oficiais de guerra, justiça e fazenda, façam executar esta minha ordem. Os Índios, 1990, página 10. Chama a atenção que os indígenas dispersos são colocados no mesmo grupo dos fascinorosos matadores e ladrões, e como tais, as forças de repressão devem concorrer para a extinção de semelhantes gentes. Com o Tratado de Madrid, firmado em 1750 para definir os limites das colônias sul-americanas de Portugal e Espanha, e outros que vieram depois, este vasto continente tornou-se um problema. Pode-se dizer que Portugal mordeu mais do que podia engolir. Este território precisava ser ocupado e defendido contra os ataques da Espanha, mas para tanto era necessário povoá-lo, e a fundação da aldeia de Nossa Senhora dos Anjos teve um papel estratégico nessa política para garantir as terras para o domínio português. Para isso, os guaranis foram fundamentais. Visando organizar a vida na aldeia, podemos observar uma visão distinta em outra instrução do Sr. Coronel Governador José Marcelino de Figueiredo, na qual aparece a expressão índio domado. Nela é normatizado o aluguel mensal dessas pessoas tidas como domadas, para que servissem aos moradores e fazendeiros da província, e que deste serviço percebam o lucro que merecem. O capitão de dragões, pelos preços abaixo declarados. Os Índios, 1990, página 10.
Junto segue uma lista em que podemos observar diversas funções, como peão por 3.000 réis, índia para servir por 1.800 réis, índia ama de leite por 3.000 réis. Mais adiante, na mesma instrução, o governador salienta que recomendará o dito capitão a quem alugar os índios os trate com humanidade, porque há de ser castigo os que os tratem como escravos, com açoites ou castigos semelhantes. Os Índios, 1990, página 11. É importante lembrar que, desde 1755, já havia a proibição à escravização dos indígenas. No período do Brasil colônia, a regra era o trabalho escravo. As relações de trabalho assalariadas eram restritas a poucas atividades muito especializadas. Nesse sentido, o trabalho assalariado na aldeia destoava do restante da colônia, significando mais um atrativo para os guaranis ficarem por aqui ocupando a terra. Também se salienta que, com a mão de obra assalariada, o caráter social das medidas do governador, conforme ele mesmo escreveu. Portanto, é o meio mais eficaz de fazer, como desejo, estes povos felizes, recebendo algum ordenado para se poderem manter, sendo certo que o abatimento em que se acha procede principalmente da pobreza que sofrem, a qual espero ver dissipada em muitos breves tempos, continuando e acrescentando às suas lavouras. Os Índios, 1990, página 19. Gerar empregos, pagar salários, movimentar a economia gerando mais empregos e distribuindo a riqueza num círculo virtuoso de produção e consumo foi um plano que deu resultados positivos, ao ponto de os guaranis, nos últimos anos do governo de José Marcelino, não necessitarem mais dos recursos públicos para se manterem. Conforme portaria de 31 de dezembro de 1778, que suspendeu o fornecimento da ração de carne por haverem conseguido os povos dos índios a sua sustentação. Neis, 1987, página 95. Reconhecer que a economia da aldeia de Nossa Senhora dos Anjos teve inegável impulso através dos investimentos do Estado português. Afinal, éramos colônia de Portugal. Na figura do governador José Marcelino de Figueiredo, na gestão de 23 de abril de 1769 até 31 de maio de 1780. É fundamental para entender a solidificação da aldeia de Nossa Senhora dos Anjos, pois durante mais de uma década de seu governo foram construídos 3 moinhos e uma olaria, além de se estabelecerem estâncias para a criação do gado vacum. Tanto a produção de farinhas de mandioca, milho e trigo dos moinhos d'água, assim como as telhas e os tijolos moldados e queimados na olaria, realizada pelos guaranis e vendida nos mercados de Porto Alegre e Viamão, possibilitava o sustento desse grupo. O governador mandou abrir ruas e mandou construir teares para os índios tecerem seu vestuário. Rosa, 1987, página 23. A preocupação social do governante se expressou também na distribuição de carne aos moradores da aldeia, que constava na época com uma população de 2.712 pessoas. Essa política só foi possível graças à produção econômica ocorrida na aldeia através da associação do investimento público com o trabalho dos guaranis, conforme esclarece o governador. Executar as minhas ordens e benefícios desses miseráveis, a fim de que trabalhem e se mantenham com suas famílias com honra e temor de Deus. Os Índios, 1990, página 34. E mais adiante complementa. Me pergunta a quem pertencem as casas detrás da igreja e o quintal imediato.
ao que respondo a quem fez as ditas casas e o dito quintal, que são esses índios. Os Índios, 1990, página 35. É interessante relacionar a visão social do governador com a organização da sociedade guaranítica, que desconhece a divisão social em classes, ou seja, não possui desigualdade social nem apropriação privada dos meios de produção, coincidindo com os investimentos públicos para o bem de todos. Entretanto, sem entrar no mérito da bondade paternal de José Marcelino e longe de justificar o processo de aculturação imposto pelos portugueses aos guaranis, havia uma estratégia da coroa portuguesa para o povoamento e fortificação destas terras diante das constantes ameaças dos espanhóis. Tanto é que não foi por acaso a transferência da capital da província para Rio Grande, porém foi invadida pelos espanhóis em 1763. O pesadelo que assombrava El Rei converteu-se em realidade. Em 1767, Viamão tornou-se a sede do governo provincial. A preocupação com a luta dos espanhóis para retomarem o território foi crucial nas decisões político-administrativas tomadas em Viamão, e os guaranis tornaram-se o centro das atenções, pois sua mão de obra seria fundamental tanto na produção econômica quanto na sua incorporação ao contingente militar português. Vale lembrar que a Aldeia dos Anjos teve sua própria guarda, composta só de índios. Eram duas companhias: a Companhia de Infantaria Ligeira, que em seu estado completo deveria atuar com 50 elementos, e a Cavalaria Auxiliar, Neis, 1987, página 93. Contudo, os portugueses, em sua mentalidade colonialista, ao considerarem os guaranis brutos, bárbaros, indolentes e imprevidentes, decidiu que eles teriam que ser civilizados e aportuguesados, em outras palavras, aculturados. Langer, 1997, página 31. Tal estratégia diante da ameaça espanhola justifica os investimentos feitos nos habitantes da aldeia. Fica a dica. Documentário Gravataí Missioneira, Origens. Produção de 2019, busca ressaltar a participação dos guaranis na formação de Gravataí.